Olá, Ricardo, boa tarde. Olá, Rosmar, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia àqueles que vão assistir o vídeo depois, né? Isso, e vamos começar então fazendo a nossa prece. Nós convidamos todas e todos para orarem conosco. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de trabalho, de estudos, que nos foi possibilitada através do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Agradecemos aos espíritos amigos que estão conosco, nos dando suporte, nos orientando, nos intuindo nas nossas propostas. Agradecemos em especial a Leon Denis, que deixou essa obra tão grandiosa, tão detalhada, tão simples de entender, mas com tanta profundidade, que esse companheiro amigo possa estar também nos intuindo através dessas vibrações fluídicas que permeiam o planeta Terra. E nós também queremos agradecer a Maria, nossa Mãe Santíssima, que dá o nome à nossa casa, mas principalmente que nos auxilia, protegendo, amparando e nos dando suporte, como ela sempre faz em todo o nosso planeta, mas também nas nossas atividades aqui da nossa casa. Que cada lar que esteja conectado conosco nesta oração, nesse estudo, nos trabalhos da nossa casa, possa, aos poucos, como nós estamos também, irem se transformando em pontos de luz para os trabalhos no bem. Esse é um novo momento da humanidade em que a gente também tem a possibilidade de transformar os nossos próprios lares em lugares, em regiões de trabalho, de luz, de amparo, e a partir desse ponto de luz, sermos também aqueles que recebemos o nosso Mestre Jesus. Então, desde agora, nós agradecemos por essa oportunidade e rogamos a Deus que tenhamos força, bom ânimo, para permanecermos sempre nesse propósito de autoiluminar-nos. Muito obrigada por tudo. Estejam conosco hoje e sempre os bons espíritos. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida, do nosso querido Leon Denis, e a gente vai fazer aqui algumas considerações. Vamos ver se vai dar para a gente acabar o capítulo hoje, que esse capítulo tem tanta coisa importante, né? Mas é o capítulo 8º, Provas Experimentais. Então, eu vou começar lendo aqui, né, Ricardo? E aí, qualquer coisa, se você quiser, você pode dar uma paradinha aí, se quiser comentar alguma coisa, tá bom? Então, é capítulo 8º, Provas Experimentais. A solução que acabamos de dar sobre os problemas da vida é baseada na mais rigorosa lógica. É conforme com as crenças dos maiores gênios da antiguidade, os ensinos de Sócrates, de Platão, de Orígenes, está em concordância com as profundas doutrinas dos druidas, que depois de 20 séculos puderam ser reconstituídas pela história e hoje extasiam o espírito humano. Essa solução forma parte essencial das filosofias do Oriente e inspirou obras e atos sublimes. É nela que os gauleses encontravam a sua coragem indomável e aprendiam a desprezar a morte. Nos tempos modernos, ela foi acolhida por Jean Renaud, Henri Martin, Ésqueros, Pierre Leroux, Victor Hugo e etc. Entretanto, apesar do seu caráter absolutamente racional,
Apesar da autoridade das tradições em que repousa, essa solução seria qualificada de pura hipótese e levada. Peraí, deixa eu só arrumar um negócio aqui que eu acho que o som tá meio. Tá. E levada ao domínio da imaginação, se não pudéssemos firmá-la sobre uma base inabalável, sobre experiências diretas, sensíveis, ao alcance de todos. O espírito humano, fatigado das teorias e dos sistemas, perante todas as afirmações novas, reclama provas. Essas provas da existência da alma e sua imortalidade, o espiritualismo experimental nolas patenteia, materiais, evidentes. Bastará observar imparcial e seriamente, estudar com perseverança os fenômenos designados como espíritas, para nos convencermos de sua realidade e importância, para compreendermos as suas enormes consequências sob o ponto de vista das transformações sociais, visto trazer uma base positiva, um apoio sólido às leis morais, ao ideal da justiça, sem o que nenhuma civilização poderia desenvolver-se. Então, vou dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar algumas coisinhas, né? Então, o que Leon Denis está trazendo aqui para a gente nesse início, né? Ele está convidando a gente a observarmos a linha histórica, né? Até dos grandes nomes da filosofia, daqueles que vieram, né? Que precederam até Kardec, para que a gente possa entender que esse conhecimento que Kardec traz, principalmente com relação à reencarnação, não é uma novidade. Ele já é algo que vem sendo construído e consolidado através desses nomes, né, que ele vai dando aqui. Então, assim, Leon Denis, ele fala do grande empenho de Kardec e dos seus contemporâneos também, né, para trazer à luz da verdade os conhecimentos sobre o Espiritismo. E ele vai nos lembrar também que a gente não precisa destruir aqueles conhecimentos que já foram adquiridos por todos aqueles que vieram antes, né, de nós, para a gente criar algo inovador, né, sendo que isso já está aí estudado, já está aí consolidado, né, e a gente pode se apropriar desses conhecimentos. Mas também a gente pode aprimorar, não precisa ficar parado no tempo por causa disso, né? Alguém já estudou, vou largar isso para lá. Não, a gente pode aprimorar, a gente pode aprofundar mais. Até porque, nessa época que ele cita aqui, e também na época de Kardec, né? Algumas coisas não existiam ainda da ciência, né? De descobertas. Então, hoje em dia, a gente tem mais equipamentos para fazermos os estudos que o Kardec fez. Não é que tem que alterar alguma coisa, mas se a ciência ainda quiser comprovar mais efetivamente, hoje a gente tem mais equipamentos para isso, né? Então, a gente pode, sim, levar em conta isso tudo, e é o ideal que a gente faça isso, não descartar esses conhecimentos, mas a gente pode aprimorar eles também, né? Então, assim, eu vou falar uma coisa aqui, mas, assim, tem tanta gente, às vezes, no movimento espírita querendo, né, inventar a roda, sabe? Que assim, dizer que Kardec está ultrapassado, e aí, quando vai fazer os estudos, volta no mesmo ponto que Kardec, né? Então, assim, a gente vai perdendo tempo com algumas questões. Então, a gente tem que, talvez, se conscientizar que a gente não precisa destruir conhecimentos, né? Que a gente pode aprimorar, sim, isso tudo que a gente já tem aí, né? Mas entendendo que
teve todo um trabalho que foi feito, né? Então, quando o Leon Denis traz esses nomes todos aqui, né? E inclusive dos próprios filósofos, ele está dizendo um pouco isso, pelo menos é o que pareceu para mim, né? Rosimar, realmente, e esses primeiros nomes aqui, né? Sócrates, Platão, né? Eles viveram antes de Cristo. Então, essa coisa, ela vem de muito tempo. Eles mesmos falam, né, da crença da espiritualidade, do progresso do espírito. A gente pode ver que quando Kardec fez a codificação, a gente já estava mais progredidos. Era mais fácil de entender aquilo que eles já tinham dentro deles antes, bem antes. Então, isso já vem de há muito. Isso não é coisa de agora. Então, hoje, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, a gente já tem muito mais condições de entender tudo isso, de crer realmente na existência do espírito, no progresso, isso tudo que o Leon Denis vem ensinando para a gente nesse livro e no primeiro que a gente já estudou. Então, é totalmente crível. A gente não tem que, que querer colocar isso na cabeça das pessoas. Isso é uma questão da pessoa desenvolver o raciocínio e chegar às conclusões, né? Ontem mesmo a gente estava estudando a gente estava estudando o livro dos médiuns, na introdução lá dos sistemas. A gente já tinha estudado do método, aqueles incrédulos. Agora nós estamos falando dos sistemas. São homens, né, espíritos encarnados, colocando a sua individualidade acima de tudo, querendo contestar coisas incontestáveis, né? Então, é muito bom a gente ir lendo o Leon Denis aqui, ele mostrando para a gente, fazendo com que a gente fique cada vez mais credos, né? Cada vez mais a gente reafirma aquilo que a gente que a gente tem dentro da gente desde quando a gente é criado por Deus. Agora, só a título de curiosidade aqui, quando eles falam aqui das doutrinas dos druidas, eu queria só falar um pouquinho aqui, que eu acho isso interessante. Pô. Não sei se você também concorda comigo, mas é legal. Então vamos falar um pouquinho de quem que eram os druidas. Quem são eles? Os druidas eram sacerdotes do antigo povo celta. A natureza e as questões sobre respeito à vida acima de qualquer coisa é o ideal de um druida, sendo curandeiros cujo possuíam o papel de curar a si mesmo, a comunidade e a natureza. Como os maiores sábios e seres dotados de dons especiais, os druidas eram conselheiros de reis e sacerdotes das tribos. Praticamente tudo o que é sabido sobre os druidas foi relatado por historiadores gregos e romanos, que tiveram contato com os celtas nos séculos que antecederam o cristianismo. Descreveram como poderosos sacerdotes dos povos celtas, sábios e juristas, poetas, contador de mitos e lendas, místicos e conselheiros. Aí outra curiosidade é que o Kardec teve uma encarnação dele que ele foi druida. Ele foi um sacerdote druida. E isso
Quem fala é o... Só um momentinho. Tem um espírita, eu vou só colocar o que ele escreveu aqui. Das reencarnações atribuídas ao espírito Hippolyte Léon Denisard Rivail, a mais reconhecida é de ter sido um sacerdote druida chamado Allan Kardec. A prova irrefutável dessa realidade é a adoção desse nome como pseudônimo utilizado por Rivail para autenticar as obras espíritas, objeto de suas pesquisas. O registro acerca dessa encarnação estão na magnífica obra O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, do Dr. Canuto Abreu. Obra que não deve faltar na estante do espírita. Né? Quem foi o Canuto de Abreu? O Canuto foi diretor da Sociedade Metapsíquica de São Paulo, entidade que posteriormente se fundiu à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Foi expositor da primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, da mesma Federação Espírita, tendo tomado parte da elaboração de alguns livros usados naqueles cursos. Esse Dr. Canuto, esse professor, ele tem mais a biografia dele, é interessante, quem estiver interessado em ler aí. Então era só uma curiosidade que eu queria trazer para todo mundo aqui que vai ouvir esse estudo, né? Assistir esse estudo mais tarde. Essa informação que você traz, ela é bem interessante, né? E a gente sabe que foi, né, o próprio espírito protetor do Kardec sugeriu ele, né? Esse uso do pseudônimo, né? Porque eles já tinham vivido essa experiência realmente como druidas, né? Bacana você ter relembrado isso. Então, eu vou dar continuidade aqui à leitura, tá? As almas dos mortos se revelam aos entes humanos? Desculpa, não está perguntando não, tá? As almas dos mortos se revelam aos entes humanos, manifestam sua presença, se entretêm conosco, nos iniciam nos mistérios das vidas renascentes, nos esplendores desse futuro que será o nosso. Eis aí o fato real, muito pouco conhecido e ainda menos contestado. As experiências do novo espiritualismo foram escolhidas com sarcasmos e todos os que, apesar disso, se ocuparam com ele foram escarnecidos, ridicularizados, considerados como loucos. Tal tem sido, em todos os tempos, o destino das ideias novas, o acolhimento reservado às grandes descobertas. Muitos consideram como trivial o fato da dança das mesas, porém, as maiores leis do universo, as mais poderosas forças da natureza, não foram reveladas por um modo mais digno. Não foi devido às experiências com as rãs que se chegou a descobrir a eletricidade? A queda de uma maçã demonstrou a atração universal. A ebulição de uma panela patenteou a ação do vapor. Quanto ao fato de serem alcunhados de loucos, os espíritas partilham a esse respeito a sorte de Salomão de Caus, de Harvey e muitos outros homens de gênio. Coisa digna de nota, a maior parte dos que criticam apaixonadamente esses fenômenos não os observou nem os estudou. E no número daqueles que os conhecem e afirmam a sua existência, contam-se os maiores sábios da época. Tais são, entre outros, na Inglaterra, William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, químico eminente a quem se deve a descoberta da matéria radiante. Russell Wallace,
o êmulo de Darwin. Varley, engenheiro-chefe dos telégrafos na América, o jurisconsul Edmonds, presidente do Senado. Na Alemanha, o ilustre astrônomo Zöller, né? A Alemanha tem esse tremazinho aqui, né? E os professores Ulrich Weber, Rechner, da Universidade de Leipzig, na França, Camille Flammarion, Dr. Paul Gibier, ou Gibier, não sei muito bem pronunciar, discípulo de Pasteur, Vaquier, Eugenius, Paul Vert, tem uns nomes aqui, gente, que eu vou pedir desculpa, eu não sei pronunciar, eu até tentei buscar a pronúncia, mas eu não consegui. Na Itália, o célebre professor Lombroso, depois de ter por muito tempo contestado a possibilidade dos fatos espíritas, fez acerca deles um estudo e terminou reconhecendo publicamente a sua realidade, em setembro de 1891. Visto isso, digam agora de que lado estão as garantias do exame sério, de reflexão circunspecta. Aos que negavam o movimento da Terra, Galileu respondia, e no entanto, ela se move. E Crookes, a propósito dos fatos espíritas, não digo que isso é possível, mas sim que é real. A verdade, a princípio qualificada de utopia, acaba sempre por prevalecer. Então, assim, desses nomes que Leon Denis traz para a gente, alguns são conhecidos, né? A gente estuda quando a gente vai estudar química, física, no ensino médio, mas outros eu não conheço. Eu até busquei algumas referências aqui, a gente encontra as referências sobre eles, né? Então, assim, a gente deixa aqui de sugestão para que cada um faça as suas buscas, né? Que a gente não vai fazer aqui a citação de quem são eles, mas eles foram figuras que contribuíram muito com os estudos, né? Então, alguns contribuíram em várias áreas. O Lombroso, por exemplo, ele contribuiu na área do direito, ele contribuiu na área da psicologia, ele trouxe contribuição para várias áreas, né? E assim como o Russell, o William Crookes, né? Eles foram trazendo contribuições aí que ficaram para a história. Então, esses a gente tem um contato mais, até de já ter estudado sobre eles, né? Mas o que eu acho que é importante aqui da gente destacar, né? Nós não podemos ser essa parte dos que criticam sem conhecer, que é isso que o Leon Denis está trazendo aqui. Esse grupo, eles não tinham conhecimento e eles criticavam, só que a partir do momento que eles iam buscar esse conhecimento, eles mudavam a sua postura. Então, assim, a gente não pode mais ser esses que criticamos, né, sem conhecimento, inclusive no campo doutrinário mesmo, né, quantas pessoas questionam algumas coisas no movimento espírita, se dizendo espíritas, né, não é que a gente não deva criticar, Kardec é muito enfático sobre isso, né, que a gente deve ter a razão como mola propulsora para a busca de novos conhecimentos. Então, ele diz, né, se a ciência comprovar que alguma coisa na doutrina está equivocada, abandona essa coisa que está ali, esse conceito, e vai seguir a ciência. Então, ele é muito lúcido, né, com relação a isso. Então, assim, afinal, assim, por que a gente não deve ser esse grupo, né, que a gente critica sem conhecer? Porque Kardec nos deixou aí já um legado, né, que é essa busca pelo conhecimento.
Então, assim, a gente já tem estudos que estão mais adiantados, vamos dizer assim, Kardec se aprofundou muito em muitas questões, e ele tinha, assim, um método científico que ele usava. Tem pessoas que falam, não, Kardec não usou método nenhum, ele era um método de observação. Não, ele usava o método da época, né? E ele trouxe para a gente um conhecimento muito grande. Então, a gente tem um legado muito grande trazido por ele, né? Que dessa busca de conhecimento. Só para a gente não aprofundar muito, nós temos aí o Pentateuco kardeciano, que são as 5 obras básicas que conduzem os nossos estudos no movimento espírita, na doutrina espírita, melhor dizendo. E, para além disso, a gente tem as obras subsidiárias, né, que são obras ditadas por espíritos também, espíritos aí que a gente considera que são sérios, né, que eles são espíritos de escola, e trouxeram muito conhecimento para a gente. Nós estamos falando aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Nós temos aqui um grupo na nossa universidade, na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, um grupo que ele se dedica aos estudos dos fenômenos espirituais. E é bacana a gente entrar, né, acessar esse site da UFJF, chama NUPES, NUPES, NUPES. É só digitar NUPES, UFJF, que aí você entra no site. E ali tem muitos artigos, muita coisa que já foi produzida, muitos estudos que vão dizer desses fenômenos que acontecem, né? Então, vou destacar só um aqui, que eu acho que é importante. Esses estudos, eles são feitos, né, e corroboram com muitos pontos trazidos por Kardec. Trazem para o campo da ciência os conhecimentos espíritas. Então, há um artigo lá intitulado O Método de Allan Kardec para a Investigação dos Fenômenos Mediúnicos. O autor desse artigo é Marcelo Gulão Pimentel. E é bem interessante, vale a pena acessar esse artigo e ler com tranquilidade, com calma, para entender um pouco, antes de ficar falando só, né? Vamos buscar o conhecimento, esse Kardec nos orientou. O que eles concluíram nesse artigo, nesse trabalho, né? Que Kardec, ele não é um mero organizador de todos os textos que foram enviados para ele naquela época. Porque muita gente fala isso, né? Ele pegou aqueles textos e organizou. Então, eles vão falar nesse estudo, não, ele não foi um mero organizador. Então, assim, ele recebeu, a partir daí, dessa organização também, o título de codificador da doutrina espírita. Mas há uma metodologia em que pode se verificar uma observação empírica, ou seja, Kardec era, além do que a gente sabe dele, um cientista, usando os recursos da sua época para explorar o mundo espiritual. Então, é muito importante a gente buscar o conhecimento. E o Leon Denis, ele traz para a gente uma memória bibliográfica, né? Olha que legal, uma linha do tempo que está se apagando para alguns companheiros que não querem se debruçar sobre os estudos que foram feitos, né? Então, esses nomes aqui são nomes importantes. E a gente tem muitos nomes na doutrina de pessoas que contribuíram muito com os estudos dos fenômenos mediúnicos. Então, eu vou trazer aqui só rapidamente, Ricardo, bem rápido mesmo, uma pequena contribuição, né? A FEB tem uma biografia de vários autores, inclusive do William Crookes, desculpa. Hoje está difícil aqui de conectar o neurônio aqui. Mas é tão bacana a gente conhecer um pouquinho, né? Eu vou trazer de forma bem resumida, mas também dá para acessar o site da FEB,
A gente já deixou ele aqui várias vezes, né? Mas é só digitar lá FEB, espiritismo, alguma coisa nesse sentido, que a pesquisa é tranquila. Aí a gente entra no site da FEB e tem lá as biografias, né? Então, William Crookes, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, em 17 de junho de 1832. Ele foi o maior químico da Inglaterra no seu tempo, né? Segundo disse Arthur Conan Doyle, que também é um outro nome importante no movimento espírita, né? Arthur Conan Doyle, ele foi o autor do... como é que chama aquele suspense que os meninos gostavam, Ricardo, quando eles eram mais novos? Esqueci o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele foi autor desse suspense, muito conhecido aí. Daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome aqui. Mas ele também é muito conhecido no meio espírita, né? Porque ele também tem uma obra bacana que fala sobre o espiritismo. Então, foi uma trajetória gloriosa, né? Que esse ilustre homem da ciência desenvolveu, que foi William Crookes. Então, ele é mencionado como um dos mais persistentes e corajosos pesquisadores dos fenômenos supranormais. E ele desenvolveu um importante trabalho na área da fenomenologia espírita. Fenomenologia é aquilo que a gente estuda a partir do próprio fenômeno, né? Então, no ano de 1855, William Crookes assumiu a cadeira de Química na Universidade de Chester e, como consequência de prolongados estudos, em 1861, ele descobriu os raios catódicos e isolou o tálio. O tálio é o elemento químico de peso atômico 81, né? Quem lembra da tabela periódica, ele é esse elemento, de número 81. Então, determinando rigorosamente as suas propriedades físicas. E após persistentes estudos em torno do espectro solar, descobriu em 1872 a aparente ação repulsiva dos raios luminosos, o que levou à construção do radiômetro, em 1874. No ano seguinte, ele descobriu o novo tratamento para o ouro. Aí a rainha Vitória da Inglaterra nomeou ele com o mais alto título daquele país, o título de cavaleiro, né? Então, a par de todas as atividades, ocupou a presidência da Sociedade de Química, da Sociedade Britânica, e da Sociedade de Investigações Psíquicas e do Instituto de Engenheiros Eletricistas. Então, ele tinha uma fibra, né, segundo a biografia que está narrada, de investigador. E ele acabou por pesquisar fenômenos mediúnicos, a princípio com o fim de demonstrar o erro em que incidiam os ditos médios, e todos aqueles que acreditavam piamente nas mediunidades, né? E em 1869, duas médios importantes serviram de instrumento para que Crookes realizasse as suas primeiras investigações. As mais notáveis experiências mediúnicas levadas a efeito por esse ilustre cientista foram realizadas através da médium Florence Cook, que é também muito conhecida no movimento espírita, né? Quando ele obteve as materializações do espírito, que dava o nome de Kate King, fato que abalou o mundo científico da época. E aí continua a narrativa, né, mas eu estou trazendo isso daqui para dizer que ele foi um homem importante, porque a partir desses estudos com as materializações, ele comprovou na prática que os fenômenos eram reais, que não eram ilusões, que não eram charlatanismo, né? Então ele contribuiu demais com o movimento espírita. Eu estou falando toda hora movimento, desculpa, tá? Entendam doutrina, né? Porque a contribuição que ele trouxe foi para os próprios estudos da doutrina espírita.
e acaba ajudando o movimento também, porque nós, né, somos o movimento e precisamos desses estudos para a gente ficar mais seguro também naquilo que a gente está acreditando, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você deu uma pequena fala, você falou do William Crookes. Então, por exemplo, nas nossas graduações, tanto a minha quanto a sua, a gente estudou o professor Lombroso. Né? Eles estão atuantes até hoje aí nos estudos, né? Eles não existem, não, já desencarnaram, mas eles continuam, né? Na época que nós fizemos as nossas graduações. Aí o que coloca? Esses estudiosos que foram falados aí, bem falados pelo Leon Denis, eles aderiram ao espiritismo depois do estudo das... Agora me faltou. Dos fenômenos, isso, quer dizer? Dos fenômenos, isso mesmo. Eles estudaram, são pessoas que trouxeram outras coisas importantes para a humanidade, não foi só isso, cada um na sua área, cada um com seus estudos, né? Aí aderiram ao espiritismo depois que eles estudaram os fenômenos, depois que veio aquilo tudo, que veio o estudo científico do Kardec, aquela coisa toda. E ontem mesmo a gente estava estudando a questão do livro dos médiuns, né? Dessas pessoas que vão de encontro aos estudos espíritos, aos fenômenos, querendo colocar alguma coisa ali para contestar, né, aquelas... O Leon Denis vem falar da simplicidade. Através do estudo das rãs, descobriu a eletricidade. Então, o Leon Denis traz a importância desses estudiosos de renome que até hoje ainda estão aí ajudando a gente com os estudos que eles deixaram para a gente nas suas respectivas áreas, né? Gente, é só raciocinar, pensar, analisar, né? E hoje é um tempo diferente do que era lá no século XIX. Hoje a gente já progrediu mais um pouco. Hoje é mais fácil para a gente entender. Hoje a gente consegue entender sozinho, se você for buscar tudo que eles deixaram para a gente aqui. Para eles, olha o quão difícil foi. O quão difícil foi com aqueles que iam contra, sem nem querer olhar, nem estudar, nem buscar ver como que foi feito, ver como que foi feito o estudo, né? Que foi um estudo sério. Não, eles queriam contestar. E só para... Lembrei aqui, né, só para deixar registrado, os livros que o Arthur Conan Doyle escreveu foram do Sherlock Holmes. Eu tinha esquecido. Quando a gente fala desses fenômenos que acontecem, eu acho que Leon Denis está querendo dizer isso, né? Vou pegar esse exemplo aqui só para a gente ajustar, né, a nossa fala. Por exemplo, Isaac Newton estava lá sentado debaixo de uma macieira, né? De repente cai uma maçã. Isso é história contada, né? E ele tem aquela ideia, nossa, mas por que caiu, né? Porque quando uma coisa cai, ela vem para o centro, né? E aí ele começa a estudar a lei da gravidade, né? E aí alguns podem dizer, né? Obra do acaso, por acaso, mas a gente não sabe o quanto que esses homens se dedicaram aos estudos para que a gente tivesse hoje a tranquilidade que a gente tem de falar, não, isso é assim. Isaac Newton estava certo com relação à lei da gravidade. Isso acontece. Allan Kardec, ele se debruçou sobre os estudos dos fenômenos. Quando a gente lê o livro dos médiuns,
ali a gente vai ver o quanto que ele se preocupou com essa questão. E ele se preocupou para dizer para a gente assim, olha, não tem nada de extraordinário, de fora do normal. O que acontece ali é algo que não é sobrenatural, é natural. Então, Kardec trouxe isso para a gente no Livro dos Médiuns. Qual que é o grande desafio? É nós, que participamos do movimento espírita, que queremos entender a doutrina espírita, e até quem não queira, mas que tem curiosidade de entender, sair um pouco de só fazer a leitura do Livro dos Espíritos e começarmos a estudar a codificação. A maioria, não vou dizer a maioria, né, que eu não tenho nem base para dizer isso, eu estaria dando um chute aqui, não é essa a proposta, né? Mas eu penso assim, que uma boa parte de nós que estamos participando ativamente do Espiritismo, nunca estudamos a codificação toda. Estudar, que eu digo, é estudar mesmo. Não é só ler, é entender, é buscar subsídio. E aí, quando a gente chega no Livro dos Médiuns, que a gente vê a confusão que as pessoas às vezes arrumam, a gente vê realmente a única resposta que eu tenho para isso é que a pessoa nem leu o Livro dos Médiuns, porque ela está criando uma barreira tão grande com relação aos fenômenos que acontecem e que Kardec já explicou de uma forma tão simples, tão natural, que aí a gente tem que acreditar que a pessoa talvez não tenha nem lido, né? A gente ainda tem mais um trecho aqui para a gente ler, só que eu acho o seguinte, eu acho que a gente deveria deixar esse trecho, que é a página 39 e a página 40. Eu acho que a gente deveria deixar para a próxima semana. Por quê? Porque Leon Denis vai tratar aqui da questão do perispírito, ele vai tratar de questões que são importantes para a gente ficar um tempinho a mais aqui estudando sobre essas questões. Então, se a gente fosse ler aqui, ou vai ficar muito corrido, ou vai ficar muito partido, né? Vai ficar... a gente vai começar e não vai conseguir terminar. Então, eu proponho que a gente deixe essa parte para a semana que vem, né? Porque aqui ele vai falar também da questão da mediunidade, desse campo vibracional, e é bom a gente explicar isso, né? Afinal de contas, a gente começa a nossa prece agradecendo a Deus por esse campo vibracional que se abre, num espaço virtual. Ah, então tem uma energia aqui? Sim, tem uma energia aqui. É uma energia que ela é formada vibracionalmente a partir daquilo que a gente está realizando aqui, né? Então, uma casa espírita virtual, ela tem, sim, o amparo espiritual, ela tem essa dimensão espiritual normal, como todas as outras casas têm. E o que é bacana, né? Que a gente, cada vez mais que a gente vai estudando, a gente vai ficando muito convicto e também feliz de entender esse novo momento que a gente está vivendo, né? O quanto que a gente está transformando os nossos lares nesse ponto de conexão com os espíritos superiores também. Né? Porque quando a gente abre aqui, a gente não está abrindo uma tela, a gente está abrindo um campo vibracional. Quando a gente faz uma prece, a gente está abrindo esse campo vibracional permitido por Deus, mas também com o nosso mais profundo desejo de nos conectarmos com o bem. Então, é muito importante, né? Então, acho que a gente deve deixar para a gente fazer essa leitura e esses comentários na próxima semana, né?
Então, a gente, se tiver mais alguma coisa que você queira comentar, a gente ainda tem um tempinho, né? Mas eu acho que é importante, né, a gente frisar bem isso que Leon Denis traz para a gente nesse capítulo aqui, né? Principalmente nessas frases iniciais dele, né? Concordo com você, a gente deve parar aqui mesmo, porque não vai dar para a gente falar sobre mediunidade, perispírito, então acho que a gente deve, né, encerrar aqui hoje e continuar no próximo estudo. E como você colocou a questão do campo vibracional, a gente tem que pensar que a espiritualidade está amparando a gente aqui também. E onde as pessoas estão assistindo, né, também. Então é um campo vibracional. A gente está abrindo as portas dos nossos lares para que o bem entre, né, para que essa conexão também com os espíritos de luz, com os nossos mentores, né, ela seja tranquila, como é em todo lugar, né? É isso que Kardec traz para a gente, né? Quando a gente fica muito assustado com algumas coisas com relação à mediunidade, ao trabalho dessa mediunidade, a forma como ela é feita, quando a gente fica muito assustado, nossa, a reunião mediúnica tem que ser num lugar tal, né? É porque a gente não está estudando Kardec. Porque tem aquilo que a gente precisa fazer, que é o básico que ele traz para a gente, né? A nossa transformação moral, para que a gente se conecte com o bem, isso é muito importante. Mas em qualquer lugar que a gente esteja. E a nossa casa, ela é um lugar muito especial. Se a gente não estiver conectado com o bem dentro da nossa casa, como é que vai ser, né? Então, quando a gente começa a se assustar muito, é porque a gente está precisando voltar e estudar um pouco mais de Kardec. É isso aí. Como esses autores aqui fizeram, né? Leon Denis está trazendo isso aqui, não é aleatório, não é à toa. Porque ele está falando nesse capítulo das experiências iniciais que provaram a veracidade dos fenômenos, né? Então, ele fala desses autores todos, né, que deixou a gente até meio no ar aqui, né, de tanta gente boa aqui, de tanto estudioso sério, né? Ele fala disso não é à toa, ele fala porque é preciso realmente que a gente estude, que a gente se dedique, que a gente compreenda, né, para a gente não ficar aí, né, às vezes criando situações pavorosas, de medo, de desconfiança, onde não tem também, né? Eu acho que isso é importante. Os fenômenos são naturais, né? Eles não são sobrenaturais, eles são naturais. Podemos encerrar? Podemos sim. Nós aproveitamos aí para convidar, né, já que a gente está com um tempinho, convidar a todas e todos que queiram participar com a gente aqui de forma ao vivo, né? Podem ficar à vontade, entre em contato com a gente, ou pelo Instagram, que é esse que aparece aí na tela, né? @CEVFMN. E lá tem todas as orientações, né? Na bio lá do Instagram. E tem também o nosso WhatsApp da Casa Espírita, que também tem lá nos nossos posts, em tudo que a gente publica, a gente coloca. Ele é só para receber mensagem, não adianta ligar, porque não recebe ligação. Mas pode mandar uma mensagem que a gente entra em contato. Então, quem quiser participar aqui ao vivo, é um prazer. São mais pessoas trocando ideias, né? Que não tem ninguém PhD em nada, a gente é estudioso, a gente gosta de estudar e a gente gosta de trocar ideias também.
Então, fiquem à vontade para quem quiser participar. E nós temos outros grupos também que não ficam gravados, mas acontecem semanalmente, em salas virtuais como essa aqui. Só falando aqui, vou só colocar, né, que na segunda-feira, às 20 horas, a gente estuda o Livro dos Espíritos. Na sexta-feira, a gente está estudando as obras de André Luiz, às 20 horas também, que nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Nós estamos encerrando o livro Nosso Lar. Quem tiver interessado. E mostrando para todo mundo que é um estudo simples, sem PhD, para ver a confusão aí da teoria da relatividade com a lei de gravidade. Então, é isso. A gente só quer aprender, né? E todo mundo pode aprender, não precisa de ser uma pessoa com antecedentes de espiritismo. Vamos começar. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes. A gente vai aprender na vida, é para isso, para a gente experienciar, né? E evoluindo cada vez mais. Então é isso aí, gente. Nós estamos aí e convidamos a todas e todos aí para estar junto com a gente aí. Todo mundo vai ser muito bem-vindo em qualquer dos grupos de estudos que nós falamos aqui agora. Tá bom? Pode encerrar, Exatamente. Pode sim. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo dia, pela nossa vida, agradecer a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelas bênçãos, pela proteção que recebemos, agradecer aos espíritos mentores deste grupo de estudo, agradecer a Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente, né? Essas obras maravilhosas que nós estamos conhecendo com mais afinco há pouco tempo. Agradecer aqueles espíritos que vêm com a gente também estudar a doutrina espírita e que a Mãe Santíssima possa abençoar todos os lares que se farão representados neste estudo. Que nós possamos estar novamente juntos na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo. E agradecemos sempre por tudo. Que assim seja. Que assim seja.